Bem-vindos ao Espiritismo Interativo, um canal de estudo, fé e relatos de espíritos, trazendo acolhimento, reflexão e esperança. Inscreva-se, curta e compartilhe e venha caminhar conosco nessa jornada de luz e conhecimento. Relato baseado em O Céu e o Inferno, Allan Kardec, segunda parte, capítulo 6, Criminosos Arrependidos, 1865. É o testemunho de um espírito que viveu na França do século XIX e que, após sua morte, descreveu em detalhes a experiência que atravessou no além. Acompanhe com atenção, porque no final do vídeo vamos refletir juntos sobre o que essa história nos ensina através da doutrina espírita. Meu nome é Jacques Latour. Poucos sabem de mim além das páginas que registraram minha condenação. Não encontrarão meu nascimento em livros de história, nem detalhes sobre minha família em documentos preservados. Mas meu fim, esse foi público, ruidoso e manchado de sangue. Eu vivi na França do século XIX, uma época de intensas mudanças sociais, mas também de justiça severa. A Revolução Francesa havia deixado heranças fortes, tribunais do júri, julgamentos públicos e, sobretudo, a guilhotina, um instrumento de morte que marcou uma era inteira. Minha juventude não foi lembrada em registros, mas sei que não escolhi o caminho da retidão. As más companhias, a ambição, talvez a própria dureza da vida, tudo isso me levou a cometer crimes. Não apenas um. Hoje reconheço que tirei mais de uma vida, e foi por isso que o júri da cidade de Foix, no sul da França, me declarou assassino. O julgamento foi duro, mas justo segundo as leis da época. A sociedade clamava por punição exemplar. Eu era visto como um perigo, como um homem perdido. Não havia alternativa senão a sentença final, a morte. Era o ano de 1864. A guilhotina, criada para ser um método humanitário, rápido e menos doloroso, era ainda o símbolo máximo da justiça francesa. Milhares haviam passado por sua lâmina desde os tempos da Revolução. A execução não era escondida, era pública, diante da população. O povo assistia, acreditando que assim se purificava o crime. No mês de setembro de 1864, chegou minha hora. Fui levado ao patíbulo. As ruas estavam cheias. Alguns queriam ver justiça, outros talvez apenas buscassem espetáculo. Vi olhares de desprezo, senti o peso do medo e da vergonha. Subi as escadas da plataforma. A guilhotina erguia-se diante de mim como um gigante de ferro e madeira. O carrasco fez seu trabalho. Em segundos, a lâmina desceu. Meu corpo tombou sem vida. Para muitos, ali se encerrou a história de Jacques Latour. Mas o que poucos sabiam é que a morte do corpo não significou o fim da consciência. Logo após o golpe fatal, percebi que não havia desaparecido. Meu espírito despertou, mas não em paz. Encontrei-me em trevas densas, envolto em angústia indescritível. E então começaram as visões, as minhas vítimas. Não foi apenas uma pessoa que levei à morte. Eu via vários rostos, homens, mulheres, não sei mais precisar quantos. Vi-os diante de mim, sofridos, chorando, alguns com as marcas do crime que cometi. Não eram fantasmas para me punir, eram reflexos vivos daquilo que eu havia causado. O arrependimento tomou conta de mim. Foi nesse instante que compreendi a grandeza dos meus erros. A guilhotina havia silenciado meu corpo, mas não calou minha consciência. E aqui preciso esclarecer algo. Muitos acreditam que a morte resolve tudo, que basta um castigo humano para encerrar a questão. Mas não é assim. No mundo espiritual, a justiça é mais profunda. O verdadeiro julgamento acontece dentro de nós, quando somos obrigados a encarar o resultado de nossas próprias escolhas. Meus primeiros momentos após a morte foram de tormento. Era como se eu fosse esmagado por cada lágrima que provoquei, por cada vida que interrompi. Era impossível fugir de mim mesmo. Eu sentia medo, vergonha, dor moral intensa. E, no entanto, nesse mar de sofrimento,
surgiu também algo novo, o arrependimento sincero. Ele não apagou meus crimes, mas abriu em mim a possibilidade de transformação. Descobri que o arrependimento é como uma chama que ilumina a escuridão da alma. Hoje sei que a justiça divina não é igual à dos homens. A dos homens me levou à guilhotina. A de Deus me convida a reparar, a aprender, a renascer para reconstruir o que destruí. E quanto aos meus familiares, não encontrei registros que contem sua reação. Talvez tenham sentido vergonha, talvez dor, talvez tenham se afastado de meu nome para sempre. Mas sei que meus erros não atingiram apenas a mim. Quem escolhe o crime nunca carrega sozinho o peso. Sempre lança sombras sobre aqueles que ama. Eu, Jacques Latour, não posso dizer-lhes quando voltarei à terra para reparar meus erros, mas sei que a lei divina é de misericórdia. Um dia terei novas oportunidades. Um dia poderei transformar dor em auxílio, trevas em luz. E deixo esta mensagem a vocês que me escutam. Nenhum crime, por maior que seja, escapa ao olhar da consciência. Nenhuma lâmina, nenhuma sentença humana pode apagar aquilo que a alma registra em si mesma. Mas também é verdade que nenhuma queda é definitiva. O arrependimento abre caminho para o recomeço. Se minha história serve para algo, que sirva de alerta. Não esperem a morte para compreender o valor da vida. Não busquem atalhos que terminam no sofrimento. O verdadeiro caminho é o do bem, da compaixão, do amor ao próximo. Eu sou Jacques Latour, condenado e executado em 1864, assassino arrependido, e ainda vivo em outra dimensão para aprender que somente a luz do amor pode libertar a consciência. A história de Jacques Latour é um convite profundo à reflexão. Ela nos mostra que, diante da vida, nenhuma ação fica sem consequência. Seus crimes não se apagaram com a morte. Ao contrário, continuaram a acompanhá-lo, revelando uma verdade dura. A prisão mais implacável não é feita de ferro ou de pedra, mas da própria consciência. Mas há também um ensinamento de esperança, porque assim como o erro gera dor, o arrependimento sincero abre caminhos. Latour, mesmo mergulhado em tormento e solidão, encontrou amparo espiritual. Descobriu que sempre existe a possibilidade de recomeçar. A doutrina espírita nos lembra que Deus jamais abandona seus filhos. O sofrimento não é um castigo eterno, mas sim um recurso da vida para despertar, ensinar e renovar. E essa história nos convida a olhar para nós mesmos. Quantas vezes esperamos que a dor nos alcance para só então mudar de direção? Quando, na verdade, todos os dias temos diante de nós pequenas oportunidades de fazer o bem, de reparar nossos erros, de escolher a luz em vez da sombra. A maior lição é clara e simples. Nunca é tarde para transformar a própria vida. A cada passo, a cada gesto, temos a chance de escrever uma nova história.